Carcará, lá no sertão. Bom, boa tarde a todos. Eu sabia que eu te encontrar aqui. Nunca, no melhor dos meus sonhos, eu imaginei que eu falaria depois do professor Olavo de Carvalho. Na verdade, eu nem sabia que o Olavo iria fazer alguma comunicação hoje. E quando eu chegar em casa, a primeira coisa que eu vou falar para minha mãe. Eu confesso que havia alguma coisa que há um certo ponto que eu gostaria de falar relativo a um item que foi suscitado numa das palestras na manhã, durante o período matutino, e que miraculosamente, o professor Olavo, que não estava aqui assistindo as palestras, né, mas acabou comentando alguma coisa. Bom, eu quero, do fundo do meu coração, dizer, com relação a uma das palestras da manhã, não é verdade que é indiferente uma manifestação sobre o cristianismo e uma manifestação sobre o satanismo. Não é indiferente de maneira alguma. Ou seja, não é tanto faz. Não é verdade que todas as culturas são iguais, como o professor já deixou de um modo muito claro. O mestre Olavo citou o Mário Ferreira dos Santos, e tem um livro de Mário Ferreira dos Santos, Filosofia Concreta dos Valores, em que ele mostra de uma maneira muito contundente que a indiferença absoluta não há. Se tudo é igual, esta sentença, tudo é igual, já não teria absolutamente nada de verdadeira por si mesma. Se tudo é igual, esta sentença, tudo é igual, não teria nada de melhor. Então, esse é um tópico que eu gostaria de deixar muito claro, né? Que se todas as culturas são iguais, nós teríamos de chegar ao absurdo de afirmar que uma cultura que prega o amai-vos uns aos outros como eu vos amei, seria igual ao comei-vos uns aos outros como eu vos comerei, né? Ou seja, seria equalizar cristianismo e canibalismo, coisa que não é verdade, não são iguais, e nem mesmo palestrante é indiferente, porque alguns palestrantes seriam degolados em algumas culturas, né? E às vezes não palestrantes, mas também sacerdotes. Bom, eu queria inicialmente agradecer o convite, né? A Juventude Carcará, Juventude Conservadora Carcará, e também parabenizá-los por se identificarem com nome e sobrenome. São uma juventude, são conservadora e são carcarás, né? E num outro ponto de início dessa palestra, eu queria dedicar a duas pessoas. Primeiro, a uma mulher, né? A mais conservadora de todas as mulheres, a Virgem Santíssima, que conservou no seu ventre a própria verdade. E gostaria também de dedicar essa palestra, do fundo do meu coração, a uma pessoa que eu nunca conheci, nunca encontrei, mas gostaria de ter encontrado uma pessoa que serviu de cobaia, David Reimer, um canadense. E essa palestra é, de fato, sobre a história deste rapaz, David Reimer. Então eu vou falar da ideologia de gênero, sob o ponto de vista do caso dos gêmeos. O problema da fraude intelectual na ciência é algo que está presente de maneira muito contundente no século XX e no século XXI. Nós temos alguns exemplos clássicos de fraudes, como por exemplo o nazismo, que se baseia numa falsa biologia, e o comunismo, que se baseia numa falsa sociologia. Então, as duas ideologias rogam para si uma autoridade científica. Nós poderíamos citar outros exemplos de fraude, como por exemplo os casos discutidos na obra Imposturas Intelectuais de Alain Sokal e Jean Bricmont. Mas esses dois exemplos anteriores, o nazismo e o comunismo, nos mostram como a ciência pode ser utilizada de um modo fraudulento, como a ciência pode ser utilizada simplesmente, não como ciência, mas propriamente como ideologia. Em 1965, na cidade de Winnipeg, no Canadá, uma família uma mulher deu à luz a gêmeos.
gêmeos idênticos. E eles foram batizados como Bruce e Brian. Quando eles apresentavam 7 meses de idade, eles quando eles tinham 7 meses de idade, eles apresentaram dificuldade para urinar, e a mãe achou conveniente levá-los ao médico, e lhes foi aconselhada a cirurgia de circuncisão, a cirurgia de fimose. A cirurgia foi feita aos 8 meses. Os pais levaram as crianças para um hospital em Winnipeg. Só que o médico, ao invés de usar um bisturi, algum instrumento cortante, ele achou por bem usar uma agulha de eletrocauterização. E a agulha usava eletricidade e houve um defeito no aparelho, de maneira que o pênis de uma das crianças, do Bruce, foi queimado. Ele foi queimado totalmente, de tal maneira que o que sobrou secou e caiu, né? Então a criança recebeu um prognóstico, né, dos médicos, um prognóstico nada animador. Eles disseram que uma criança sem pênis, um adulto sem pênis, não pode ter uma vida normal, não pode ter um desenvolvimento psicológico sadio. Ou seja, um homem sem pênis vai ser necessariamente, segundo os médicos apresentaram à família, vai ser necessariamente um indivíduo à parte. E como na época, ele nasceu em 65, mas a cirurgia foi quando ele já estava em 66, a cirurgia quando ele já tinha 8 meses de idade, e na época não havia a opção da cirurgia de faloplastia, de reconstituição de um pênis. Então eles se desanimaram por completo, e os médicos nem fizeram a cirurgia no Brian, no outro bebê. O fato é que certa vez a família estava assistindo televisão e viram um médico. Na verdade ele não é médico, a bem da verdade ele é sexólogo, um psicólogo do hospital John Hopkins em Baltimore, nos Estados Unidos. Eles assistiram esse médico da Nova Zelândia num programa canadense, e ele afirmava que macho e fêmea são determinados sobretudo pela sociedade, sobretudo pela criação. É uma oposição que em inglês se expressa da seguinte maneira: nature versus nurture, ou seja, natureza versus criação, natureza versus educação. Ele afirmava, o John Money, ele afirmava que o que determina realmente a sexualidade é a criação. Ou seja, o que determina realmente a sexualidade são as condições pós-natal, e que não tem absolutamente nada de hormonal. A mãe, vendo esse médico no programa canadense, resolveu escrever para ele, e ele prontamente respondeu. Eles foram a Baltimore e o médico aconselhou que o garoto Bruce fosse castrado e fosse construída uma vagina artificial, e que ele fosse criado como menina, que trocassem o nome dele, e que nunca ele soubesse que um dia foi XY, né? Nunca soubesse que um dia ele foi tratado como um homem, que ele é um homem de fato. A mãe aceitou, e o médico pressionou bastante, porque segundo John Money, que é o criador da expressão identidade de gênero, segundo John Money, o criador da expressão papel de gênero, identidade de gênero, até os 2 anos e meio de idade existe uma espécie de janela por meio da qual pode ser alterada a sexualidade de um bebê. Ou seja, há 2 afirmações com isso. Primeiro, o bebê nasce neutro, né? Para ele, né? Para o John Money. Primeiro, o bebê nasce neutro, que a carga hormonal, a carga biológica não determina suficientemente a sexualidade do bebê. E segundo, além de nascer neutro, que a cultura seria suficiente para superar a biologia. Que a biologia não teria peso determinante na sexualidade de um homem ou na sexualidade de uma mulher. Bom, a cirurgia foi feita.
quando o bebê contava 22 meses de idade. Agora, o John Money achou que esse caso seria o caso, como poderia dizer, fundamental para que ele provasse a sua teoria, porque ele trabalhava com hermafroditas, com crianças que têm ambiguidade de genitália. Mas esse caso era de um bebê normal, não era de um bebê hermafrodita, e ele poderia, com essa situação, com esse caso, provar que não apenas com relação aos hermafroditas, mas com relação a todo e qualquer indivíduo nascido, que o que determina mesmo é a criação. De um lado, ele tinha um dos gêmeos que era homem e seria criado como homem, e do outro lado ele tinha um gêmeo que era homem e seria criado como mulher. Então, se ele conseguisse fazer com que o Bruce, de quem trocaram o nome para Brenda, se ele conseguisse fazer com que a Brenda se desenvolvesse como uma mulher normal, estaria provado que macho e fêmea não são criações de Deus, macho e fêmea não têm uma determinação biológica, macho e fêmea são criados pela cultura. Então, esse caso não é qualquer caso. Esse caso não é apenas um exemplo, é o caso que servia para John Money como prova da ideologia de gênero. E não apenas isso, serviu de prova e serviu de protocolo para todas as crianças que sofressem ablação do pênis, extração do pênis, ou as crianças que nascessem com ambiguidade de genitália. De modo que este caso serviu para que alguns milhares de crianças fossem castradas e criadas num gênero diferente daquele do sexo biológico. Então, não é um exemplo qualquer que eu estou escolhendo aqui, é um caso mundialmente conhecido na medicina, e é o caso que a princípio deveria servir de prova de que macho e fêmea são criações da sociedade. Bom, tão logo o Bruce virou Brenda, os pais agiram de maneira que ela vivesse num ambiente que a determinasse a ser uma mulher normal. Porém, na primeira vez que a mãe fez um vestido para ela, inclusive com o tecido do vestido de casamento, a criança se recusou a ser vestida com esse vestido, e a mãe diz que é como se ela soubesse. Mas aí a gente pode imaginar, é só a impressão da mãe. A criança, a Brenda, se recusava a urinar sentada, só queria urinar de pé. Preferia brincadeiras de menino, jogos agressivos, jogos de combate em que jogos agressivos, jogos de combate em que a força física fosse determinante. Um outro aspecto nenhuma feminilidade da Brenda é o fato de que ela defendia o irmão na escola, né? O que fazia com que o Bruce ficasse numa situação constrangedora. A irmãzinha dele tomava as dores dele, e algumas pessoas que olhavam a Brenda pela primeira vez, eu lembro de uma descrição, salvo engano, até de um psiquiatra, disse que quando a viu, a posição dos cotovelos da menina parecia a de um boxeador, né? Ou seja, pronta para o combate. Uma outra situação que igualmente reforça a pouca feminilidade da Brenda foi a não aceitação de produtos que são tipicamente femininos, né, essencialmente femininos, como maquiagem. Ela dizia para o pai que queria se barbear. Quando o pai estava se barbeando, ela sentia afinidade com a ação do pai e de maneira alguma com a ação da mãe. E obviamente que essa criança que teve a sua genitália trocada, ela cresceu, essa sim, cresceu à parte. Desde muito cedo ela tinha tendências suicidas, não conseguia se adaptar aos ambientes sociais dos quais ela fazia parte. Na escola ela tinha um péssimo rendimento, ela era chamada de mulher das cavernas. Ela não se dava bem com os meninos, não se dava bem com absolutamente ninguém. Por exemplo, quando ela tentava urinar no banheiro feminino, mulher nenhuma quer uma mulher urinando de pé, né, no seu banheiro. Então as meninas expulsavam-na do banheiro feminino e os meninos expulsavam-na do banheiro masculino, de maneira que ela ia urinar, sei lá, em qualquer outro local, atrás da escola.
porque ela não podia usar os aparelhos nem dos homens e nem das mulheres. Bom, e o John Money recebia essas crianças em visitas anuais, porque além de fazer a cirurgia de mudança de sexo e de dar um aconselhamento para os pais, ele queria acompanhar as crianças, né? Até mesmo porque ele tinha de dar o follow-up, né, para a comunidade científica. Ele publicou o caso em 72 como sendo um caso bem sucedido, e ele sempre publicou o caso como sendo bem sucedido, né? Ou seja, não apenas é uma fraude científica, a ideologia de gênero, mas é uma fraude reforçada, né, por muitos anos. Mas uma pessoa sempre duvidou disso. Um cientista chamado Milton Diamond. Ele sempre duvidou do caso, porque ele pesquisava o papel dos hormônios no desenvolvimento do feto e na determinação da sexualidade da criança. Ele foi a um congresso em Cracóvia sem ser convidado nem como palestrante, nem como ouvinte. Ele foi ao congresso e lá ele teve um atrito com o John Money, porque não sei se nessa época ainda era assim, mas quando os atritos dele com o John Money começaram, ele era um simples graduado, né? E ele desafiava um psicólogo, um sexólogo do John Hopkins, né? Mas ele sempre duvidou de que desse caso do John Money. E ele continuou as suas pesquisas e estranhou, como eu vou falar mais à frente, que quando a criança, a Brenda, tivesse uma idade um pouco mais avançada, já o final da adolescência, a idade adulta, ele estranhou que o John Money não publicasse mais o follow-up, o acompanhamento do caso. Mas por que ele não publicava o acompanhamento do caso? Nós vamos ver daqui a pouco. Mas voltando propriamente ao desenvolvimento da Brenda, anualmente ela é recebida pelo John Money, só que a maneira como que ele usava as técnicas psicoterapêuticas, as práticas psiquiátricas que ele usava com as crianças eram absolutamente nada usuais. Ele defendia o uso de pornografia para a criança. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Ele usava pornografia com criança e ele fazia com que a Brenda, por exemplo, ficasse de 4, teve uma situação em que ele mandou a criança tirar a roupa, a Brenda ficasse de 4 e que o irmãozinho dela, o Brian, encostasse por trás e colocasse o pênis entre as nádegas da irmã. Ele, em outra situação, pediu que as crianças, a Brenda no caso, deitasse e o irmão a cobrisse, né, ficasse sobre a irmã, porque ele queria com essas técnicas explicar para Brenda como é que se dá o ato sexual. Bom, desde muito cedo ele fazia isso, logo na infância das crianças. Aos 6 anos ele já tinha técnicas absolutamente nada usual, e ele propriamente não fazia isso apenas na prática. Isso está defendido nos seus livros. Ele defende a coprofilia, sexo com fezes. Ele chegou no relato de um paciente, aconselhou, agora me esqueci da expressão inglesa, mas em português a gente vai entender muito bem, que é basicamente mijar no parceiro, né? Me esqueci agora, pee shower, não lembro muito bem como era a expressão, mas assim, o resultado, o significado mesmo era urinar no parceiro como uma técnica, né, que ele aconselhava. Então, essas visitas anuais que as crianças faziam, que eram extremamente lesivas para as crianças, que eram extremamente traumáticas, elas eram acompanhadas com o uso de pornografia, pela simulação do coito sexual, ele fotografava as crianças durante essas práticas nada terapêuticas, né? E aconselhava também os pais que fizessem sexo na frente das crianças, porque ele queria o máximo possível naturalizar a prática sexual como uma das técnicas, né? Para que ela percebesse desde cedo, as crianças percebessem desde cedo o que é o ato sexual e que achassem normal
não apenas o ato sexual, mas atos de sodomia ou atos quaisquer que sejam, qualquer perversão que vocês possam imaginar, como essa daí de urinar no outro. Bom, eu tenho um pequeno trecho de um dos livros que eu gostaria de ler, que é o livro de um jornalista canadense que acredito que atualmente ele ainda mora nos Estados Unidos, que foi um jornalista que foi atrás do caso e escreveu esta obra, em que em inglês é As Nature Made Him, como a natureza o fez. The Boy Who Was Raised as a Girl, ou seja, o menino que foi criado como menina. Tem um trecho em que ele trata do John Money, em que ele diz o seguinte. O curioso é o nome do autor, né? O título, As Nature Made Him, em português é bem diferente, é Sexo Trocado, pela É de Ouro. Um pouco difícil de encontrar, mas talvez vocês encontrem em sebo. Sexo Trocado é o título em português. E o nome do autor é John Colapinto. Não sei se ele sabe, ele de língua inglesa, não sei se ele sabe do significado do nome dele, mas não deixa de ser curioso, né? E ele diz o seguinte nas páginas 47 e 48. Em meados dos anos 70, as ideias de Money sobre a melhor forma de tocar em assuntos sexuais só causavam uma certa estranheza, mas no início dos anos 80, que foram mais conservadores, essas ideias causavam furor quando ele tocava em temas sobre os quais até os mais ousados pesquisadores sexuais se mantinham reticentes. Em 1986, Money publicou Love Maps, que o autor traduz por Mapas do Amor, um amplo estudo sobre práticas como sadomasoquismo, coprofilia, sexo com fezes, né? Fetichismo, autoestrangulamento e outras que ele não chamava de perversões sexuais, mas de parafilias, tentando desestigmatizar e descriminalizá-las. O tema pedofilia era de seu grande interesse e um dos que tinha evidente prazer em expor ao público. Aspas, que o John Colapinto põe. Só John, né? Que o John põe, né? Uma experiência sexual da infância, explica ele a revista Time em abril de 1980. Como ser parceiro de uma parente ou uma pessoa mais velha não afeta necessariamente a criança de uma forma negativa. Fecha aspas. Ele concedeu uma entrevista ao Pai de Cá, um jornal holandês sobre pedofilia, que trazia anúncios da Associação Norte-Americana de Amor entre Menino e Homem e outros grupos a favor da pedofilia. Aspas. Eu não chamaria de patológico um caso em que um menino de 10 ou 12 anos sente grande atração por um homem de seus 20 ou 30 anos e o sentimento é totalmente recíproco. Fecha aspas. Diz ele ao jornal e acrescentou. É importante que uma relação, aspas novamente, né? É importante que uma relação estabelecida com esse padrão positivo e afetuoso não seja rompida de repente. Fecha aspas. Em 1987, já o John, né? Em 1987, Money escreveu um elogioso prefácio para um livro pouco comum publicado na Dinamarca, Boys in Their Contact with Men, Meninos e seus contatos com homens, escrito pelo professor Theo Sandford. O livro tinha supostos depoimentos textuais de meninos de até 11 anos descrevendo enlevados as delícias do sexo com homens de até 60 anos. Money escreveu, estou encerrando a citação, abre aspas, para os que nascerem ou forem criados a partir do ano 2000, nós seremos história e eles ficarão impressionados com a nossa ignorância moralista e presunçosa sobre os princípios de desenvolvimento erótico e sexual na infância. Fecha aspas. E concluiu o prefácio afirmando: este é um livro muito importante e muito positivo. Okay?
Bom, ele publicou, como eu falei para vocês, o caso como sendo bem sucedido, mas alguma coisa deu errado. Com essas visitas anuais que Brenda e Brian faziam ao John Hopkins, as crianças ficavam aterrorizadas. Por vezes a mãe tinha de prometer viagens, se não me engano, para Nova York. Você vai ao John Money, mas não te preocupa, você vai também a Nova York, né? E aos 14 anos a Brenda falou para a mãe que se ela o levasse, bom, até a concordância fica difícil, né? Se ela o levasse, se ela levasse ao John Hopkins, ela se suicidaria. A criança era acompanhada também por psiquiatras, por cientistas em Winnipeg. E eles viam o desenvolvimento da criança e começaram a pensar na possibilidade de revelar a verdade para a criança. Aos 14 anos, a situação ficou mais aguda e os pais, diante da ameaça de suicídio, os pais se viram obrigados a contar. O pai convida a filha, né, para um sorvete, e como já adulto ele comenta, né, bom, quando o pai te convida para um sorvete é porque alguma coisa de muito grave aconteceu. E quando o pai começou a contar a história, o sorvete todo derreteu em sua mão, e a única coisa que a Brenda perguntou foi: como era o meu nome? É uma pergunta que eu nunca fiz, e é uma pergunta que eu tenho certeza 103% dessa plateia jamais vai fazer, né? E é uma pergunta extremamente dolorosa, mas aí ele reconheceu que estava todo mundo errado, o mundo todo estava errado, e ele, que desde sempre, inclusive aos 6 anos, quando pediram para Brenda para que ela se desenhasse, aos 6 anos, ela se desenhou como um menino, aos 6 anos, sem que nunca tivesse sabido da sua história da mudança de sexo. Mas ali ela reconheceu que era o mundo que estava errado e ela estava certa. E a Brenda resolveu assumir a sua masculinidade, que ela nunca tinha perdido, mesmo com o fato de que ela aceitou, meio que a contragosto, fazer tratamento hormonal para diminuir um pouco a pressão. Ela começou a tomar os hormônios femininos e os seios começaram a crescer. Mas aí, como ela começou a se achar estranha, ela começou a comer bastante para que a gordura cobrisse os seios. Ela nunca se achou uma menina. Mas quando ela descobre que de fato ela nunca foi uma menina, sempre foi um homem, ela resolve assumir sua masculinidade e escolhe um nome. Mas ela pediu que os pais aceitassem o nome porque ela não queria, digamos assim, se batizar a si mesma. E o nome escolhido foi o nome de uma personagem bíblica, aquela que desafiou o gigante, David, né? Escolheu Davi como seu novo nome. E o nome de Bruce, que depois se tornou Brenda, e a quem eu dedico essa palestra, é David Reimer, R-E-I-M-E-R, David Reimer. E ele assumiu a sua masculinidade, encontrou, na época ele já podia fazer a cirurgia de faloplastia, ele fez várias cirurgias de faloplastia, de maneira que teve a princípio não, mas com o avanço das cirurgias, ele conseguiu um pênis que poderia ser útil não apenas para urinar, mas também para o ato sexual, não com a frequência possivelmente que ele gostaria, mas inclusive com uma técnica que eles aplicaram, acho que um hormônio no pênis, eu não me recordo agora muito bem, que lhe permitia inclusive a ejaculação, mas só que obviamente ele não poderia ter filhos porque ele foi castrado, né? Ele casou, ele encontrou uma mulher que já tinha alguns filhos e ele tomou os filhos desta mulher como sendo seus filhos. E grande foi o espanto dele quando ele descobriu que John Money ainda publicava o caso como sendo bem sucedido. A BBC fez um documentário sobre o assunto, né? A BBC fez um documentário sobre o assunto, e o Milton Diamond, o médico de quem eu falei para vocês, ele mandou mensagens para revistas científicas dizendo.
E um outro cientista que também teve contato com David sempre recebia essas mensagens, mas nunca teve coragem de mandar a mensagem para o Milton Diamond. Um belo dia eles se encontram, na verdade Milton Diamond vai até o consultório desse doutor, e eles começam a desenvolver uma pesquisa juntos, e publicam um artigo. Demoram 2 anos para encontrar a editora que possa publicar o artigo, provando que a comunidade científica não é absolutamente nada neutra, porque muitos desses cientistas que sabiam que tudo isso era uma fraude, assumiram que tinham medo de John Money. Assumiram assim, claramente, assumiram corajosamente a sua covardia, se é que é possível dizer assim, né? E ele publicou um artigo em 1997, que é quando a farsa caiu, né? A BBC fez um documentário, vocês encontram esse documentário, The Boy with No Penis, né? Tem no YouTube, não tem legenda em português, e ele escreve esse documentário. Só que aconteceu que o John Colapinto fez uma matéria sobre o assunto e ganhou um prêmio, né? Ele era editor da revista Rolling Stones, e ele depois resolveu escrever um livro, que é As Nature Made Him, como eu citei há pouco, e o livro foi um best-seller. Ele dividiu os direitos autorais com o David Reimer. Porém, eu que tenho irmão e tenho irmã, sei que o tratamento que eu dispenso à minha irmã não é o mesmo tratamento que eu dou para o meu irmão. O irmão do David Reimer começou a ter problemas seríssimos, porque ele perdeu uma irmã, e ele deixou de ser o único homem, e ele começou a ter problemas psicológicos tão graves a ponto de tentar suicídio. Ele tomou um vidro inteiro de um detergente, um produto para desentupir pia, né? A mãe dos gêmeos também tentou suicídio. O pai virou alcoólatra. E mais à frente, né, quando tudo parecia que ia se resolver, o irmão dele se matou, né? O David Reimer ficou muito chocado, né, com a morte do irmão, porque, bom, o suicídio é algo absolutamente triste, né? Mas ele começou a ter problemas psicológicos graves e não suportou todos esses problemas. Esses problemas também afetaram radicalmente a vida do David Reimer. Ele fez uma transação comercial em que ele perdeu muito dinheiro. Ele já perdeu depois o emprego, já não conseguia mais sustentar a sua mulher, e ele pegou uma arma, foi a um estacionamento e se matou também. Então, a ideologia de gênero, cuja expressão identidade de gênero reforçada e, digamos assim, batizada pelo médico mundialmente conhecido da John Hopkins, John Money, ela tem como prova da sua veracidade esse grande fracasso, né? 2 suicídios, uma tentativa de suicídio, que é a da mãe, e um caso de alcoolismo, que é o do pai. E agora, encerrando, porque não quero tomar por demais o tempo de vocês, bom, eu me esqueci de citar o nome do outro autor do artigo, juntamente com o Milton Diamond, foi Keith, Keith Sigmundson, Sigmundson. E apenas para concluir, de fato, nós vemos que essa ideologia de gênero afronta diretamente qualquer pessoa razoável que tente ver o mundo tal qual ele é. Os meninos citaram nas postagens da Juventude Conservadora uma frase que eu gostaria de lembrar aqui, de que atualmente a gente vai ter de explicar que a grama é verde,
né? Ou seja, a gente vai ter que explicar o óbvio. Eu digo, ok, eu vou sair do Maiobão, vou pegar minha van, vou bem ali explicar que homem é homem, ok? Basicamente é isso, né? E eles afrontam diretamente a nossa civilização, mas afrontam diretamente qualquer obviedade, porque isso aqui não é uma disputa de referências bibliográficas. Eu não vim para cá para dizer que eu li mais ou li menos. Isso aqui é como uma disputa entre o psiquiatra e o psicopata, né? Entre o médico e o louco, porque você não reconhecer a insanidade da proposta, a insanidade das teses, afirmar a crença na neutralidade de um bebê. 2, afirmar que a cultura é de tal modo determinante que exclui o papel da biologia, porque os biólogos não dizem que a biologia exclui o papel da cultura. Isso é que é interessante. São os ideólogos do gênero que dizem que a cultura é suficientemente forte para, inclusive, se sobrepor ao papel da biologia. E é uma ideologia que tenta alterar as nossas relações, né, as relações humanas, e tenta alterar até a língua portuguesa, quando numa escola alguns professores preferem dizer meninos, né, aposentados, né, o que é um absurdo, como se não houvesse palavras femininas da língua portuguesa para expressar homem e mulher, por exemplo, pessoa, né? Você fala de uma pessoa homem ou uma pessoa mulher, isso não é problema algum, não é um caso grave de feminismo, né? Afirmar que há muitas pessoas no auditório e os rapazes com certeza não vão se sentir ofendidos. Então eu queria apenas dizer isso. Possivelmente possivelmente não, certamente tem muito mais a ser dito, porque o tema é muito vasto, e eu me detive a isso porque me parecia mais expressivo, por ser o caso que serve, supostamente, deveria servir, na verdade, para provar a ideologia de gênero. E eu encerro com as palavras do sacerdote Jacques Hamel, que foi sacrificado, que foi degolado na França. Ele disse muito bem o que nós podemos dizer diariamente contra todas essas propostas, invocando a intercessão da esmagadora das ideologias. Podemos dizer, Nossa Senhora, podemos dizer, junto com o padre Jacques Hamel, afasta-te, Satanás. Obrigado.